Irmãos, paz seja com todos, os irmãos de ontem. Glória a Deus por isso. Estamos aqui iniciando mais uma live em nome do Senhor Jesus. Hoje quem vai ministrar sou eu, mas antes de começar, eu quero ler aqui um versículo. Salmo 31, 7, que fala assim: Exultarei com grande alegria por tua misericórdia, pois viste a minha aflição e compreendestes a angústia da minha alma. E nós ficamos, às vezes, apavorados, achando que não existe mais esperança. Só que Deus é a nossa esperança, amém? Quero começar aqui, indo para a palavra, lendo Marcos 16. Eu vou ler dois versículos, o 15 e depois o 20. O 15 fala assim: E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí, depois do 20, ele encerra o capítulo dizendo: E eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Amém. Deus amado, eu te peço, Senhor, que nesse momento, todos os corações que estão ligados nesta palavra, Senhor, sejam um campo fértil para que o Senhor deseja. Oh, Senhor, aqui de mim não sairá nada, mas do teu Santo Espírito sairá o convencimento que é necessário para que nós possamos agir, não só hoje, mas sempre, Senhor, conforme a tua vontade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se eu parar um pouquinho e respirar, é porque está entrando alguém, tá? É, você, né? Você está na fila da lotérica. Vamos pensar assim. Você está lá na fila da lotérica, eu espero que você esteja lá para poder pagar alguma conta. Né? E naquela demora, né, que geralmente são aquelas filas enormes, cara, que você começa a conversar com alguém. Aí essa pessoa, ela usa um ou outro termo cristão, né, que eu coloquei aqui entre aspas, e aí a gente até por hábito, né, a gente continua falando nos mesmos termos, né, porque a gente se sente confortável. Mas aí de repente a pessoa ela para. E aí ela tenta acabar com a conversa, ou ela tenta mudar de assunto. Mas por que que ela tenta isso? Porque ela percebeu que nós somos cristãos. E aí ele imagina que você vai tentar convertê-la e fazê-la ir para a igreja com você. Mas só que foi essa pessoa que começou, não foi você que começou assim, foi ela. Mas então por que teve essa mudança? Na minha opinião, é porque a palavra de Deus ela está sendo banalizada. Não, não só banalizada, ela está sendo sistematicamente desconstruída. Né? E aí, quando você tira do contexto a palavra de Deus, você transforma. Veja bem, irmão, isso é um processo. Né? Primeiro você torna esse algo cultural, depois ele passa a ser normal, e por último ele passa a ser banal. Eu quero citar aqui alguns exemplos de apropriação cultural. Se Deus assim permitir, uma hora eu vou dar uma turbinada aqui, eu falo na igreja, no curso presencial com mais tempo, algum dia. A primeira vez que eu ouvi a palavra Oxalá, eu estava num centro de Umbanda. Né? Oxalá, para quem não sabe, é uma entidade, é um orixá, que representa a criação do mundo e da humanidade. Representa a sabedoria, a paz, a harmonia, a luz e a união. Só que se a gente lê na Bíblia, a mesma palavra Oxalá, ela aparece em alguns versículos da Bíblia. Claro que dependendo da versão, né? Esses versículos eu tirei da Almeida Corrigida 1969, né? Para poder ver esse termo. Porque se você joga no Google, vem, né, a palavra, mas aí você demora um pouquinho para achar a versão.
Então, Gênesis 17, 18 fala assim: E disse Abraão a Deus: Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. Salmo 119, 5. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar teus estatutos. 2 Coríntios 11. Oxalá que suportasseis um pouco de incipiência da minha parte, mas de fato que suportais. O movimento LGBTQIA+, Full HD, Estéreo, Salão, ele usa o símbolo do arco-íris. Mas qual é o momento que surge o arco-íris, irmãos? Em Gênesis 9, do 13 ao 17. E ponho o meu arco na nuvem, e isso será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto da nuvem. E eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e toda criatura vivente, e toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio, para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente, e toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Um outro exemplo. Nos centros de umbandas tem algo chamado roda ou gira, né? Onde os pais e mães de santos recebem as entidades. Só que essas giras, né, você encontra em cultos, onde o Espírito Santo de Deus toma um irmão ou uma irmã, aqueles cultos pentecostais, bem assembleanos, né? Bem neopentecostais. Mas só se você for para Êxodo 15, 20, você vai ler o seguinte versículo. E Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim em sua mão, e todas as mulheres saíram após ela com tamborins e com danças. Se nós formos para 2 Samuel 6,14, eu leio o seguinte: E Davi lançou diante do Senhor, dançou diante do Senhor com toda a sua força, e Davi estava cingido com éfode de linho. Então, vocês entendem o que está acontecendo? Esse pessoal, ele pega uma pauta, pega uma palavra, né? E atitudes que são importantes para nós, e banalizam. E o cristão que tem coragem de insistir nessas pautas, elas são caras para nós, elas são importantes para nós, a gente é acusado de um monte de ista e de um monte de fóbico. E de pegar para a gente coisas que são deles. Eles nos acusam de apropriação cultural de algo que está na Bíblia, que foi escrito há mais de 5.000 anos. Eu ouvi uma história uma vez, no metrô, de uma moça negra que catou uma moça branca pelo braço e começou a sacudir ela e a gritar com ela porque ela estava usando um turbante. E que esse turbante era apropriação cultural. A menina pegou, tirou o turbante e ela estava careca. Por que ela estava careca? Porque ela estava fazendo quimioterapia. Então ela não tinha cabelo. E o turbante era um adorno para poder disfarçar a calvície. A moça se desculpou? Não. Virou as costas e saiu xingando. Hoje em dia, um branco ser adepto de uma religião afro é empoderamento. Mas um negro ser cristão é legado. Se essas pessoas desejam desfrutar tudo que nós desfrutamos, que eles se convertam dos seus maus caminhos. Que elas venham conosco. Mas não diga que são deles e que nós somos os intrusos. Eu lembro de uma vez, quando eu estava conseguindo levar a Sandra na igreja de vez em quando,
Eu levei ela na Água Rasa, na sede. Aí o pregador falou assim: abram suas Bíblias em 1 Coríntios 13, a partir do versículo 1. Aí ele começou: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade. Esse caridade é na minha versão da King James, né? Ele leu que não tivesse amor. Eu me tornaria como bronze ressoante ou um símbolo tilintante. E ainda que eu estivesse o dom de profecia, entendesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. Aí ela ouviu os 2 primeiros versículos e falou: onde que eu já ouvi isso? Aí eu falei para ela: você ouviu isso da música Monte Castelo, do grupo Legião Urbana, num disco chamado Quatro Estações. Legião Urbana é um grupo dos anos 80 de rock nacional que começou em Brasília. O que o compositor, que era o Renato Russo, ele fez? Ele pegou um capítulo da Bíblia, misturou com um fato histórico, que é a Batalha do Monte Castelo, que onde soldados brasileiros lutaram contra os alemães na Itália, né? Aí juntou os dois, um fato histórico e a Bíblia, e fulanizou o nome de Deus. E quando você ouve esses 2 primeiros versículos, quem tem mais de 30 anos, invariavelmente começa a sussurrar música. Não sabe o que é um versículo. Um outro exemplo que eu sempre comento, irmão, sobre as novelas bíblicas da Record. Uma vez, quando a minha mãe era viva, eu morava ainda na Zona Norte, a gente vinha para cá para passar o ano, a virada de ano. Eu nunca gostei de assistir essas novelas, mas a minha mãe gostava de assistir e ela estava lá assistindo. E naquele dia que eu assisti, ali estava deixando claro, eu estou falando claro, não era subentendido, irmão, que Davi e Batseba se conheciam há muito tempo antes deles dormirem juntos e que eles se gostavam. Onde na Bíblia está escrito isso, irmão? E aí, os autores dessa novela, eles usaram a mesma lógica que é usada nas novelas comuns. E qual é essa lógica? Duas crianças ou dois adolescentes se gostam, se conhecem, se gostam, mas aí, por uma obra do destino, eles se separam. Cada um se casa com outras pessoas, constituem duas famílias, e nós passamos a novela inteira torcendo para que duas famílias sejam destruídas para que se forme uma terceira. Vocês imaginam a lógica? E essa terceira, sim, ela vai estar sobre a bênção de Deus. Porque eles sofreram a novela inteira, eles comeram o pão que o diabo amassou, mas eles ainda tinham fé que um dia eles iam estar juntos. Hoje em dia, o nome de Deus é usado totalmente fora do contexto. Em situações que não cabe ser dito seu nome, de pessoas que não acreditam no que falam. Mas por que eles fazem isso, irmãos? Porque Deus fez o DNA humano. E no DNA humano, por trás do DNA humano, por trás de cada átomo que forma o nosso corpo, a gente tem a necessidade de voltar, de se religar a Deus. Mas isso não é conscientemente da parte de muitos. O ide pregai do versículo 15 de Marcos 16 remete àquele que ouve algo relacionado à palavra. E aí traz à memória algo que já está nele. E isso apavora o ateu. Eu vou pedir para os irmãos lerem Deuteronômio 20, todo o capítulo. E vocês vão ver que nesse livro, nesse capítulo, Deus queria falar com o povo todo. Ele não queria falar só com Moisés. Ele queria falar com o povo todo. Porque Deus, irmãos, ele não se relaciona com o CNPJ. Ele se relaciona com o CPF. Ele não queria falar com
Ele não queria ter aliança só com o líder. Deus não queria falar só com o sumo sacerdote. Ele queria falar com cada pessoa. Mas quando eles ficaram com medo, que eles viram lá o topo da montanha, pegando fogo, nuvem e raio, eles ficaram com medo. Aí pediram que Moisés fosse sozinho, para que eles não morressem. Tem um outro exemplo, Adão. Quando Adão descobriu a sua nudez, estar face a face com Deus mostra que pode ser perigoso para quem não está no prumo. Tanto é que os sumos sacerdotes, irmãos, quando eles entravam no templo, eles entravam com uma corda amarrada no calcanhar. Porque se ele tivesse em pecado, ele ia morrer. E aí, como ninguém podia entrar lá, eles tinham que puxar o corpo pela corda. Mas hoje, ao contrário, nós estamos aqui. E nós estamos aqui falando diretamente com Deus. Nós estamos aqui em comunhão, e essa comunhão chega. O homem, irmãos, ele busca Deus, mesmo que inconscientemente. Por que uma tribo indígena ou algum povo isolado qualquer, que nunca teve contato com outra tribo, com alguma civilização, ele adora o sol, ele adora a lua, ele adora a chuva? É uma necessidade de se religar a Deus. Daí o termo religião, né, que no dicionário significa crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano, a qual se deve respeito e obediência. E aí um ateu vai ouvir aqui eu falando e vai falar, é porque eles não conhecem a ciência. Não, eu não creio. Eu lembro de uma moça, uma amiga minha, ela estava com câncer no cérebro, né? Ficou meses com câncer no cérebro. Aí depois de muito tratamento ela foi curada. E quando ela me contou toda contente, aí eu falei para ela, poxa, que bom, Deus seja glorificado por isso. E ela me respondeu na hora, não foi Deus no meio. Aí eu respondi para ela, ok, você tinha câncer terminal no cérebro, estava desenganada, ficou meses em tratamento e do nada você foi curada. Se você não crê que foi obra de Deus, você vai me falar que foi o quê? Coincidência? Aí ela ficou quieta. Se nós olharmos em volta, veremos que não tem lógica. Não há lógica na criação se a gente não coloca um Deus, um D minúsculo, né, que os povos pagãos têm aos montes, né, ou um Deus, um D maiúsculo, que é o nosso Deus. A versão de que tudo começou bagunçado numa explosão e foi desenvolvendo com o tempo, né, é, é, é a mesma coisa de que eu comprar uma Kombi 2013, né, que foi o último ano da fabricação da Kombi, e daqui a 3 anos, quando eu entro na minha garagem, eu acho um Sprinter da Mercedes-Benz. Essa é a mesma lógica. Ou você pega um caminhão de entrega com ovo, farinha, leite, óleo, manteiga, chocolate, aí ele perde a direção, bate no muro, pega fogo, aí chega lá os bombeiros, aí quando eles apagam, tem lá um monte de bolo, chocolate. Qual é a lógica? O ser humano, ele clama por Deus, mesmo sem ele notar. E por quê? Em parte devido à nossa herança cultural aqui do Ocidente. Nós somos apresentados a Deus desde a nossa infância. Mas aí, como que você explica todos esses povos que têm histórias muito antigas, que quando contadas parecem versões da Bíblia? E na época não existia nem o Google e nem a Wikipedia, 5, 6 mil anos atrás. Apesar dos adolescentes não acreditarem nisso. Os jovens não acreditam que não existia, né? Exato que o mundo começou depois do Twitter. Em Gênesis 11:1, e depois do 6 e o 8, para mim explica o que aconteceu.
11:1 fala assim: e toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aí, a partir do 6, fala assim: e o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isso eles começaram a fazer. E agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala uns dos outros. E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. E eles deixaram de edificar a cidade. Alguns usam essa coincidência para dizer que a Bíblia é só mais um livro, um conjunto de histórias, tanto quanto as outras culturas também têm. Mas, irmãos, quando Deus soprou vida em Adão, ele também lançou várias coisas. Ele não precisou estudar, ele não precisou se preparar para dar nome aos animais, ele não teve que aprender a cultivar. Esse sopro deu vida, deu sabedoria, deu inteligência. Isso permanece em nós. Instintivamente clamamos a Deus em nosso desespero. E esses povos que criam seus próprios deuses não são muito diferentes de nós. Observe o que fez o povo de Deus. Lembra quando eu falei lá em cima do monte, que Moisés subiu sozinho? Ele demorou para voltar. Né? E aí eu vou para o encerramento para termos um período de oração. Quando Moisés demorou para voltar, eu vou ler Êxodo 32, a partir do 1. Que aí vem esse negócio de você fabricar os seus próprios deuses, você ter a necessidade de um Deus. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um burril, depois de o ter formado em bezerro de fundição. Eles disseram: estes são seus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é a festa do Senhor. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram ofertas queimadas e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para festejar. Quantas vezes nós estamos no estreito, aí a gente olha para o lado buscando uma alternativa? Ou pior ainda, a gente olha para trás, para antes da gente entregar as nossas vidas a Deus. Sendo que, na verdade, irmão, não é nem para a direita, nem para a esquerda, e nem para trás que a gente tem que olhar. Quando a coisa apertar, a gente tem que olhar primeiro para o alto e depois para frente. No início, a Terra era só um continente. E hoje, com a internet, com toda a evolução dos transportes, as comunicações, a gente pode falar que nós somos novamente um continente. Porque essa live, ela poderia estar sendo assistida ao vivo na África, na Europa, na Ásia, na América do Norte, na América Central. Então, a gente está usando, eu creio que nós estamos usando o que a gente tem na nossa mão para ir ao mundo e pregar a toda a criatura. Amém, irmãos? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus e pedir